um Então vamos prazer, lá. viu? Prazer é Prazer. meu também, obrigado a todos. Eu estou aqui, vou apresentar em nome do nosso diretor Luiz Fernando De Vico, nosso diretor de planejamento e projeto. Eu sou gerente de segurança de tráfego da CET. Aproveito para cumprimentar também o Wilson, amigo de longa data. Não vou nem entrar no detalhe de quantos anos que, que nos que estamos juntos aí nessa, já trabalhamos juntos também, estudamos juntos, trabalhamos juntos e estamos juntos nessa lida aí do trânsito. Ele, Agradeço. é o seguinte, Júlio, ele só não fez caminhada e não correu junto com você. Né? Ele só não É. fez corrida com você, porque se ele tivesse corrido, ele estava morto. É por aí. Um dia eu ainda vou convencê-lo a fazer umas corridinhas também. Eu vou passar na casa dele. Eu passo correndo perto da casa onde não sei se ele ainda mora lá, mas todos os domingos eu passo na porta da casa dele correndo. Eu Ele mora arrasto ele para ir junto. ele mora na Moca. Ah, Na eu Moca. também. Eu Ele também. mora na Moramos Moca. juntos. Fizemos o ginásio juntos, para você ter ideia de quanto tempo eu conheço esse É, rapaz. é um cara com um privilégio também, um parceiro, irmão. Nossa, o Wilson é. É, Há quantos, né, o Wilson também é um benegado também, é o vice-presidente da Bitran e fica lá labutando também. Obrigado, Wilson. Ô, Júlio, é. vai, toca aí. Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos compartilhar a tela aí com vocês. É, me avisem aí se está. Apareceu? Não, acho que agora sim, agora apareceu. Apareceu. Ah, Apareceu, legal. Júlio. Vai, né? Ótimo. Você está em modo apresentação? Está sim, está no modo. É Agora só sim. isso aí. Ótimo. Então tá bom. Essa sinalização foi desenvolvida aí para voltada mais à circulação de motos, né? Nós temos esse problema na cidade, eu acho que é um problema mundial. Nós fizemos uma pesquisa aí em várias cidades, várias capitais, em outros países, para verificar também o que está acontecendo aí pelo mundo, para que a gente chegasse a um parecer sobre qual a ação que a gente deveria estar tomando para a redução de acidentes. Eu acho que o objetivo básico é esse da redução de acidentes. E com isso nós fizemos essa proposta da faixa azul, lembrando inicialmente aí desses conceitos de visão zero, que sempre norteiam os nossos projetos, onde nenhuma morte ou lesão grave é aceitável, nenhuma morte no sistema de mobilidade. O nosso sistema de mobilidade tem que ser sempre tão seguro quanto eficiente ele possa ser. Lembrando sempre que os humanos cometem erros, eles cometem erros que podem levar a sinistros de trânsito, e nós temos sempre que considerar, dentro desse conceito de que os humanos são vulneráveis às lesões e que o corpo humano tem uma capacidade bastante limitada de tolerar essas forças de colisão. Então, nós temos sempre que ter o conceito da visão zero somado ao conceito do sistema seguro. O sistema seguro sempre está baseado no compartilhamento dessa responsabilidade, tanto com os usuários quanto com o poder público, linkando aí numa das frases que o Gerard Adriani comentou, né? Normalmente a gente sempre acaba, muitas vezes, culpando a vítima, e na realidade, como você também falou, Nivaldo, a sinalização na porta da sua casa também não está adequada. Então, o erro está, há que ter esse compartilhamento de responsabilidade entre o usuário e o poder público. Os dois são responsáveis
pela conduta da segurança, pela priorização da vida, a segurança e o direito à mobilidade. Vamos ao próximo. Não está. Aqui uma pirâmide dos... nós sempre que falamos em acidentes, nós falamos em óbitos a cada 100 mil habitantes. E aqui é um retrato de como está a cidade de São Paulo em 2019. Em 2019, nós tínhamos 6,4 óbitos a cada 100 mil habitantes, tendo como base dessa pirâmide a cidade de Cuiabá, com 17,8 óbitos a cada 100 mil, e Estocolmo com 0,9, que é o nosso benchmark aí para essa redução de acidentes, né? Nós trabalhamos para ter esse número de redução. É difícil a gente sempre falar, mas você está comparando São Paulo com Copenhague, comparando São Paulo com Londres. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que fazer essa comparação. Eles também tiveram grandes problemas para implantar sistema seguro. Começou com Estocolmo, mas um trabalho contínuo, um trabalho com planejamento. O planejamento é sempre essencial para você fazer a tomada de decisão, para tomar as ações. Se você não tiver planejamento, o conjunto de ações normalmente não vai ter aquele resultado que a gente espera, basicamente, da redução de acidentes, e o foco nessa questão da redução. Eu acho que a gente sempre tem que ter isso como foco. É uma questão não só é uma questão de redução de acidente, redução de congestionamento. Esse eu acho que é o menor dos problemas. Eu acho que o problema maior é o problema da saúde pública. A gente está lidando com vidas, nós estamos lidando com saúde pública e tentar fazer uma redução de acidentes, fazer uma redução, em especial, de óbitos e de vítimas graves. Eu acho que esse é o nosso objetivo e é para isso que nós temos que trabalhar continuamente com esse objetivo da redução dos óbitos e a redução dos acidentes com vítimas mais sérias. Aqui um dado do estado de São Paulo. Opa, pulou um. Vamos voltar. Aqui, estado de São Paulo. No estado de São Paulo, a frota circulante, segundo dados do Registro Nacional de Veículos, tem uma frota de 18 milhões e 300 mil veículos, sendo que desses, em torno de 37, apesar de ter 16% a frota de motos, correspondente a 4 milhões e 800 mil motos, as motos estão envolvidas em 37% dos acidentes. Então, um percentual bastante grande em relação à frota de motos. Aqui, agora, a cidade de São Paulo. Também a frota circulante em torno de 5 milhões de veículos, sendo que 15% é a participação de motos. Apesar de nós termos 15% da participação de motos na frota, as motos correspondem em torno de 39% do número de acidentes com vítima, sempre envolvendo uma moto. Então, do total de acidentes com vítima, dos sinistros com vítima e dos sinistros fatais, em torno de 39% tem uma moto envolvida. Então, a moto, assim como o pedestre, são dois vulneráveis que a gente tem uma preocupação bastante grande em estar fazendo um trabalho para a redução desses sinistros. Aqui, a gente demonstra uma coisa que você também estava falando, Nivaldo, a questão do aumento da frota de motos. Então, nós pegamos desde 2008 até 2021, a frota de automóveis cresceu em torno de 31%, e, em contrapartida, a frota de motos subiu 70%. Isso em virtude das pessoas estarem procurando um transporte mais ágil, muitas vezes, inclusive, saindo
do transporte coletivo. E nos últimos anos, em função do serviço de entregas, de você ter como uma opção de trabalho também, e muitas vezes sem ter o preparo, acho que na grande maioria das vezes, sem ter o preparo desse motociclista para a atividade de entrega, que houve esse aumento de acidentes. E esse crescimento da frota de motos é um crescimento que nós temos observado em outros países, em vários países. A gente tem percebido também esse crescimento bastante grande, desproporcional do número de motos. Aqui, uma evolução histórica dos sinistros com vítimas. Nós temos os dados fechados de 2020, estamos acabando de fechar os dados de 2021. Então, nós temos aqui, desde 2011, em 2011, nós tínhamos em torno de 14.500 sinistros envolvendo motocicleta. Esse número veio reduzindo a partir de 2014, começamos a ter uma redução bastante significativa. Em 2017, 2018, ele começou a atingir um patamar e começou a subir. Houve uma pequena subida em 2019 e em 2020 ele voltou a descer. Bom, a princípio esse número pareceu interessante. Nós conseguimos fazer algumas intervenções e que esse número de sinistros reduziu. Porém, quando nós começamos a destrinchar esse número de sinistros, nós começamos a perceber que esse número não era tão bom quando a gente compara com o número de óbitos. Então, nós vemos aqui que em 2020, apesar daquela queda do número de sinistros, o número de óbitos aumentou. Então, nós pulamos 2019 de 297 para 345. E em 2021, nós tínhamos uma projeção de 394. Se nós compararmos aí com dados do Infociga, ele está um pouquinho menor, mas esses dados ainda não estão fechados. Então, isso significa o quê? Aumentou a gravidade dos acidentes. Apesar do número de acidentes de sinistros ter diminuído, a gravidade subiu. Isso denota a velocidade, deve ter aumentado a velocidade, e essa troca de modal. Então, muita gente que acabou saindo do transporte público começou a utilizar a motocicleta sem ter um treinamento, sem ter uma educação específica para essa nova atualização do modal. Quando nós pegamos os sinistros fatais, na cidade de São Paulo, médias diárias de 2020, nós observamos que temos 2,2 sinistros fatais por dia. Desses 2,2 sinistros fatais por dia, 1,4 sinistro é com vítima no veículo e 0,8 atropelamentos fatais por dia. Então, desse 1,4, sempre tem uma vítima num veículo. Destrinchando mais uma vez, desses 2,2 óbitos por dia, 0,94 motociclistas por dia e 0,86 pedestres por dia. Ou seja, praticamente nós temos um motociclista morto e um pedestre morto por dia. Esses dois vulneráveis nós temos que cuidar. E esse era um objetivo inicial desse projeto, nós tratarmos também do motociclista, que esse número vem crescendo exponencialmente também em virtude desse crescimento que nós temos observado na frota. Aí começamos a analisar, fazer estudos de várias vias. Na Marginal Pinheiros, esse aqui é o volume de motos na hora pico. Na Marginal Pinheiros, nós temos 4.344 motos na hora pico. Radial Leste, que também é uma importante avenida, ligando a Zona Oeste à Zona Leste das cidades, com 2.318. A Marginal Tietê, que faz a interligação de várias rodovias, 2.133. E a Avenida 23 de Maio, com 2.038 motos na hora pico. E depois, demais vias, já com um número um pouco reduzido,
E nós começamos a pensar mais especificamente na 23 de maio, inicialmente por conta do volume de motos na hora pico e também outras condições da 23 e que nós acabamos fechando pelo estudo na 23 de maio. Na 23 de maio, quando nós vamos olhar aí os sinistros com vítima entre o ano 2018 e 2020, nós tivemos 150 sinistros nesses 3 anos, com 159 feridos e 12 mortos. Desses 150 sinistros, 117 tinham uma moto envolvida, ou seja, 78% dos casos de sinistros, eles tinham uma moto envolvida. Então, esse daqui também foi um dos motivos pelo qual nós optamos pela 23 de maio para dar início nesse projeto piloto. E aqui, novamente, um painel de como ocorrem esses sinistros, né, com moto. Então, a maioria deles envolve auto e moto, com 66%. Auto com 2 motos, em torno de 5%. Moto com moto, 5%. Então, o nosso grande foco estava aqui, auto com moto, resolver esse problema dos sinistros envolvendo esses 2 modais, auto e moto, e que é muito constante, nós percebemos, pela forma como os motociclistas dirigem entre os carros, naquele corredor que sobra entre os veículos, ali que eles acabam conduzindo. Então, a questão de atrito entre auto e moto estava muito presente e muito claro que era aí que a gente tinha que começar a pensar. Então, como eu falei, pela 23 de maio circulam em torno de 250 mil veículos por dia e desses, 50 mil veículos são motocicleta. Os volumes observados hoje na 23 de maio. Então, o volume, no horário comercial, ele chega a ultrapassar as 2.000 motos por hora, em virtude de, como eu já comentei, aí, de vários fatores, a busca por um transporte ágil que ofereça alternativa ao transporte público e, em especial, com relação ao uso como ferramenta de transporte, que se intensificou já na pandemia, até um pouco antes da pandemia, mas na pandemia essa utilização como ferramenta de trabalho foi muito mais utilizada. Normalmente com pessoas jovens, inexperientes, trabalhando com entrega, sem essa formação, são pessoas jovens que estão no início de uma vida, que muitas vezes são os que levam o alimento para casa, e principalmente são jovens, teriam uma vida inteira pela frente e acabam se acidentando, perdendo a vida ou muitas vezes tendo um sinistro mais sério que acaba impossibilitando de ter uma vida mais normal, sem nenhuma sequela. Com relação, então, aí foi criado o projeto Faixa Azul. Como eu falei, nós fizemos uma série de pesquisas. Está dando microfonia ou é impressão minha? Parece que está com 2 microfones ligados. Na realidade, tem pessoas que estão com o microfone aberto que a gente pede para desligar, entendeu? Ah, tá. É que eu estava ouvindo o retorno do meu aqui, mas então vamos lá. É a pessoa que fica, às vezes, com o áudio ligado e a gente pede para desligar. Ah, tá ok, obrigado. Aí nós fizemos algumas pesquisas de como é tratado as motos nos corredores em vários países, e nós observamos aí que realmente não há um consenso ainda de como dar esse tratamento. É um problema mais ou menos recente, relativamente recente, então ainda não há uma conformidade de como devemos agir com relação a isso. Então, quando a gente pega a Áustria, Bélgica e Holanda, é permitido andar no corredor desde que o trânsito esteja parado. E tanto na Holanda quanto na Bélgica é preciso rodar em velocidade baixa e na Áustria não há esse tipo de restrição. Na Alemanha, Itália e França é proibido a circulação de motos entre os corredores, porém há uma tolerância com relação à fiscalização. A Califórnia, recentemente, foi o primeiro estado americano que regulamentou
a circulação de motos pelo corredor, porém com uma restrição da velocidade máxima que ele pode exceder em relação aos veículos parados. Ou seja, ele só pode atingir 10 milhas ou 16 quilômetros a mais do que os veículos que estão nessa lentidão. E isso é uma legislação e é uma fiscalização também mais rigorosa. Nós fizemos uma pesquisa também em Buenos Aires, em Londres, eu não sei, mas me parece que houve uma descontinuidade com relação ao compartilhamento de motos nas faixas de ônibus. Nós temos até uma nota técnica que trata desse assunto de motos em faixas de ônibus na cidade de Londres, em que os parâmetros são bastante diferentes. As faixas de ônibus lá têm pelo menos 4,70 metros. Então, são bastante diferentes do que nós temos aqui, que são em torno de 3,5 metros. Então, as considerações são bastante diferentes. Não dá para a gente adotar essa como uma medida possível de ser utilizada em São Paulo. E, além do mais, o número de motocicletas lá também é menor do que o que nós temos aqui. Alguns exemplos em outros países também, nas Filipinas, nessa avenida Commonwealth, e também na Avenida Epifânio de los Santos. Aí, nesse slide aqui embaixo, a gente consegue perceber a quantidade de motos, que é muitas vezes muito superior que a quantidade de carros, então só isso intimida qualquer ação do motociclista ou do motorista investir contra o motociclista. Então, é muito sensato você ter uma faixa exclusiva para eles. Na Malásia, nessa rodovia federal que liga Kuala Lumpur a Selangor, ela tem uma faixa, uma pista exclusiva, assim como na Indonésia, nessa ponte que liga a ilha de Java. Então, é uma faixa exclusiva para circulação de motos. Uma pista exclusiva para circulação de motos, né? E aqui nós temos cada um dos modais, a gente percebe que tem o seu espaço. Nós temos o trem, que tem o seu espaço, o metrô, que tem o seu espaço, os ciclistas, que têm seus espaços, os pedestres, os ônibus, e as motos andam normalmente espalhadas por aí, né? Normalmente entre a faixa 1 e a faixa 2, mas nós temos motos espalhadas por por entre as faixas. Então, essa foi a ideia da gente ter um espaço que não fosse exclusivo, mas que fosse melhor delimitado para que ele pudesse circular. Nós tivemos algumas experiências anteriores em São Paulo, vocês devem ter talvez também já tido conhecimento. Deixa eu voltar para cá. Já tido conhecimento. Que eram faixas exclusivas que nós tivemos na Avenida Sumaré e na Rua Vergueiro, na Avenida Vergueiro, na Avenida Liberdade, no corredor Liberdade Vergueiro. Essas faixas elas causavam uma falsa sensação de segurança. Ela estava muito próxima da calçada, então muitas vezes o pedestre era acolhido pela moto, o pedestre iniciava a travessia sem olhar, porque não havia uma frequência contínua de motos. Então, muitas vezes o pedestre era acolhido pelo motociclista, no caso de congestionamento, o pedestre atravessando, especialmente na Avenida Sumaré, que havia uma pista de caminhada no canteiro central, então muitas vezes o pedestre se arriscava a fazer a travessia entre os veículos parados e era acolhido por uma moto logo na primeira faixa. Na Vergueiro havia algumas conversões proibidas em que eram desrespeitadas pelos veículos. Então o veículo vinha na primeira faixa, então ele sempre acabava colidindo com o motociclista. Era invariável, porque ele não tinha a visão do motociclista, até por uma diferença de velocidade que havia no local. Então as faixas também eram bastante largas, eram faixas que basicamente permitiam a ultrapassagem das motos. Para você ter ideia, os veículos de resgate e também os veículos policiais muitas vezes acabavam utilizando essa faixa de motos
para chegar mais rápido para trafegar mais rápido em condições de congestionamento. Então, as motos tinham uma liberdade muito grande e poderiam fazer ultrapassagem. Então, a velocidade com que eles circulavam nessas faixas era muito superior ao desejado. Então, nós fizemos uma série de análises, fizemos uma solicitação ao Senatran para que permitisse a adoção dessa medida, que nós chamamos de faixa azul. E aí, após a apresentação na Câmara Temática do Senatran, nos foi autorizado, através dessa portaria, que utilizasse em caráter experimental essa sinalização que nós denominamos de faixa azul, no trecho da 23 de maio, entre a Praça da Bandeira e o Complexo Viário João Saad, somente num sentido, que é no sentido do bairro de Santana, em direção ao aeroporto de Congonhas. Num trecho, esse trecho entre a Praça da Bandeira e o Complexo Viário João Jorge Saad, tem em torno de 5,5 km. E por que a escolha da faixa azul? Nós ficamos discutindo muito com relação ao código, obviamente, para manter a padronização, para que você pudesse ter a compreensão da sinalização, o que é sempre importante, você ter a compreensão da sinalização e uma padronização, né? Qualquer lugar do Brasil em que você circule, você tem que ter a sinalização igual, né? Com o mesmo padrão. Então, isso é extremamente importante, tanto para qualquer modal, inclusive para o próprio pedestre. Então, procurando o significado das cores, o azul nos dava também algumas coisas que nós, durante as discussões técnicas do projeto, era uma coisa que nós sempre falávamos, que era transmitir tranquilidade, calma e confiança. Eram coisas que nós discutíamos, né? Principalmente a paz. A gente sempre falava que a gente precisava terminar com essa guerra que havia na rua, mas, na realidade, não há uma guerra, mas a gente precisa ter uma coisa mais serena, uma condição mais serena dessa relação entre o motociclista e o motorista. Então, as características desse projeto. Ele não prevê redução do número de faixas veiculares, disciplinar, sem alterar a atual dinâmica do trânsito entre autos e motos, ou seja, normalmente os motociclistas trafegam entre a faixa 1 e 2, então nós mantivemos essa dinâmica atual. Ela não impõe obrigatoriedade ao uso aos motociclistas. Você vê, inclusive, ao longo do dia, quando o volume está mais baixo, alguns motociclistas acabam não circulando pela faixa azul, mas a grande maioria deles circulam pela faixa azul. O contrário daquele projeto anterior, que era obrigatório o uso da faixa azul. Nós, inicialmente, começamos com mensagens educativas, isso antes da implantação do projeto, uma semana antes da implantação, nós colocamos algumas mensagens educativas, tanto na 23 de maio como nas vias de acesso a 23 de maio, indicando ao motorista de autos para que ele sempre sinalizasse a intenção de mudar de faixa, sempre fizesse uso da seta, e para que os motociclistas, que eles sempre facilitassem essa mudança de faixa. E que as motos procurassem transitar sempre com trânsito intenso e congestionado, em velocidade baixa e com todos os cuidados inerentes à sua condução, a uma condução segura da moto. Nós temos um centro de treinamento e educação de trânsito, em que nós fizemos alguns testes, o teste de pintura, para verificar o contraste, a resistência à derrapagem entre pneu e pavimento.
a empresa que faz essa sinalização também fez o teste em laboratório para identificar para verificar essa resistência à derrapagem. E também um teste dinâmico em que nós permitimos aprimorar essa largura. Inicialmente nós estávamos prevendo uma largura maior se nós observarmos nesse primeiro slide aqui, nós posicionamos as viaturas um pouco mais afastadas da faixa, e aí fizemos testes com nossos motociclistas e eles identificaram que essa faixa ainda estava um pouco larga. Eles acharam que ainda era possível a fazer uma ultrapassagem. Então, nós começamos a trazer os veículos um pouco mais próximos para as faixas e até chegamos na largura que nós consideramos ideal para que o projeto piloto fosse efetivamente implantado. Se você verificar aqui nessa faixa, você já vê que esse veículo está com as rodas em cima da faixa, e essa faixa branca, essa linha branca que foi colocada aqui com um adesivo, identificou uma largura ideal para que nós pudéssemos trabalhar essas faixas de forma que garantisse a segurança do usuário e não permitisse a ultrapassagem e a adoção de velocidades mais altas. Fizemos um treinamento com todas as equipes de motociclistas e de agentes de trânsito, expusemos o projeto a eles e consultamos cada um desses agentes, todos os que estão identificados aí com jaqueta e com as calças pretas são motociclistas, mas para que muitos deles que não são motociclistas na CT, utilizam da moto para a condução, então nós pedimos a eles que fizessem, sem se identificar, comentários sobre o projeto, adotamos alguns comentários bastante pertinentes com esse grupo, nós também adotamos essas sugestões na concepção final do projeto. Utilização de painéis de mensagem variável, banners, faixas de vinil, painéis de mensagem variável móveis, que nós temos algumas carretinhas, informações à imprensa, redes sociais, outros meios de comunicação. Tivemos várias reuniões com sindicatos, com entidades representativas que envolvem condutores de motocicleta, e sempre alertando a eles que esse projeto depende muito da compreensão e da colaboração desses motociclistas, em especial dos sindicatos que representam os condutores de motocicleta, condutores de entrega. Esse projeto é para eles, especificamente. É um projeto que preserva a vida, que visa preservar a vida e que depende muito da condução deles e da divulgação desse projeto. E nós, de fato, acabamos recebendo esse respeito deles e essa busca deles também para que esse projeto desse certo. Então, nós instalamos essas faixas, essa faixa no meio aí que nós colocamos, faixa azul em breve na 23 de maio, era um spoiler para o que vinha acontecendo, então isso suscitou também nas mídias sociais algumas discussões sobre o que é essa faixa azul, e assim que nós começamos o apagamento da sinalização, aí começaram a entender o que era o projeto. Então, aqui é um pequeno detalhe do projeto, não dá para a gente ver com muita clareza, mas depois eu mostro alguns detalhes. Então, há uma cadência da sinalização vertical implantada, indicando o início da faixa de motos, indicando tráfego lento, utilize a faixa azul facilite a mudança de faixa dos veículos. Então, há uma cadência, essa sinalização vertical vai se repetindo ao longo do corredor, até que depois nós colocamos faixa azul término, e, na realidade, nós acabamos colocando uma faixa antecipando término da faixa azul a tantos metros, a 100 metros, a 200 metros, ou a 200 metros, a 100 metros, e efetivamente o término. Nós fizemos algumas complementações desse projeto. Esse era a sessão anterior,
que nós tínhamos na 23 de maio. As faixas de ônibus chegavam a ter 5,40 metros, nós temos uma diferença de largura na 23 de maio, e nós chegávamos a ter 5,40 metros, e as faixas de veiculares em torno de 2,65 metros a 2,95 metros, que era a faixa da extrema esquerda, junto ao canteiro central. E o motociclista percorria no que lhe restava, no que lhe sobrava, o que era concedido pelos veículos. Nós fizemos um rebaliçamento de todas as faixas. A faixa do ônibus acabou ficando com 13,85, contando com a sarjeta, 13,40 livre. Fizemos um rebalizamento de todas as faixas, sobrando aí efetivamente para o motociclista 1,20 m, sendo 90 centímetros entre as faixas. Então, essas faixas têm 10 centímetros a azul e mais 10 centímetros a branca de cada lado, e sobra efetivo 90 centímetros para a circulação do motociclista. Essas são as faixas, a sinalização vertical que foi adotada e aprovada pelo Senatran, todas em caráter provisório, né, enquanto durar esse 1 ano da sinalização, do teste da faixa azul. Então, essas são as sinalizações, as placas de sinalização vertical que nós desenvolvemos. Aí, agora, a campanha já na rua. Então, nós conseguimos colocar nos relógios de rua essa campanha da faixa azul, novamente em faixas de vinil espalhadas no corredor. E também essa empresa que tem o contrato dos relógios de rua, ela colocou também em alguns elevadores de prédios comerciais. Então, também esse projeto também foi divulgado em elevadores e nesses relógios de rua. Durante a implantação, quando nós fizemos o apagamento da sinalização para fazer o novo balizamento, o comportamento dos veículos já mudou. Esse aqui foi no primeiro dia do apagamento, onde foi feito toda a demarcação inicial da sinalização. Os veículos já começaram a se comportar de uma forma diferente. E aqui a condução, no lado direito, a condução já com a sinalização implantada. Você pode ver que, apesar do rebalizamento que nós fizemos, as faixas ainda continuam confortáveis para os veículos, sem nenhuma redução da capacidade, sem redução de nenhuma condição de segurança ou de conforto. Tivemos na mídia várias matérias, tanto a Globo, Record, todas as grandes empresas de mídia reportaram positivamente esse projeto, que realmente foi um projeto bastante inovador e que tem dado um sucesso e resultados bastante importantes. Amanhã, hoje é 24, amanhã ele completa 2 meses de operação e o saldo tem sido bastante positivo em todo esse tempo. Eu vou passar aqui esse pequeno filme só para você ter a ideia da sensação do motociclista percorrendo esse aqui que nós estamos percorrendo é o trecho mais estreito da 23 de maio, é um trecho onde só tem 3 faixas, e você vê que continua de uma forma confortável e segura, tanto para o veículo quanto para as motos. E é interessante que o respeito foi mútuo e a compreensão desse projeto também foi bastante imediato. Não tivemos nenhum questionamento. Algumas pessoas ainda têm algum certo receio, eu acho que é óbvio e é até bom todos nós, projetistas, ficarmos sempre alertas. Eu acho que a sensação de conforto e do dever cumprido, eu acho que não faz parte do nosso dia a dia, porque os desafios sempre estão aí.
e a gente tem que estar sempre atento. E nesse caso, como é um projeto experimental, como eu falei, esse é o segundo, amanhã a gente fecha o segundo mês. Infelizmente, nós não tivemos nenhum acidente grave, nenhum óbito registrado na faixa ou fora dela. Nós tivemos, na realidade, um acidente grave, mas foi fora da faixa e foi um mal súbito de um motociclista. Houve um acidente um pouco mais sério, mas foi por conta de estavam trabalhando no canteiro e um trabalhador deu um passo para trás e foi atingido, na realidade, por um veículo na faixa da esquerda. Mas nós não, de uma forma geral, os acidentes caíram bastante em relação ao mês passado, em relação a esse mês. Nós estamos fechando aí acabando de fechar hoje uma análise para encaminhar amanhã para o prefeito de São Paulo, mas os dados são bastante promissores aí com relação ao sucesso dessa faixa. Aqui do lado esquerdo tem uma fotografia que foi tirada do espelho retrovisor. E aí a gente consegue perceber que, mesmo pelo retrovisor, o que a gente tem de contraste dessa sinalização é bastante grande aí. Nós temos... Opa, deixa eu mudar aqui. Então, aqui de novo é o que eu já tinha falado sobre a comparação entre as experiências anteriores, né? Que a gente tinha a intenção de segregar o motociclista e mantê-los protegidos dos demais agentes do sistema. Isso não se tornou real por aquilo que eu falei. Os motociclistas ficavam à mercê de conversões proibidas e dos pedestres inesperados. E na faixa azul, em contrapartida, a gente entende que há um compartilhamento de responsabilidade na condução desses veículos, dos veículos e da motocicleta. Esse espaço onde há essas transições de mudança de faixa entre a faixa 1, que nós chamamos de faixa 1, que é a faixa da esquerda, para as demais faixas, esse espaço não pertence a nenhum dos dois, não pertence nem ao veículo, nem ao motociclista. Ali é um espaço onde existem essas interações. O motociclista está trafegando, ele tem que permitir que o veículo mude de faixa, o veículo tem que entender que o motociclista trafega ali e também ele pode fazer essa mudança de faixa. O importante sempre, e o que a gente sempre ressalta, é a importância de ambos, tanto motorista quanto motociclistas, sinalizarem essa intenção de mudança de faixa e respeitarem, facilitarem essa mudança de faixa, tanto por parte do motociclista quanto por parte do motorista. Essa é a grande chave desse projeto. Os objetivos alcançados. A redução de conflitos entre auto e motocicletas é uma coisa muito clara. Nós temos, por exemplo, uma visão do viaduto Tutóia, que é quase no final já da faixa azul, mas a gente tem ali uma possibilidade de estar observando as duas pistas, a pista ascendente da 23 de maio, onde ainda não foi implantada a faixa azul, e a pista em direção ao aeroporto, onde essa faixa já está implantada, a gente consegue perceber muito claramente a diferença de comportamento, tanto dos motociclistas quanto dos motoristas. A condução de ambos na pista onde a faixa está implantada, a condução de ambos é muito mais tranquila, mais serena. Você não ouve buzina, você não ouve aquele atrito entre veículo e motociclista, e que você percebe muito claramente, você percebe aquela condução do motociclista, uma condução muito mais agressiva, porque ele tem que buscar o espaço dele. Ele está sempre brigando, fugindo de um veículo para não pegar no outro e fugindo sempre dos espelhinhos e dos veículos que estão fazendo mudança de faixa. E na outra pista você percebe um acalmamento da condução de ambos os modais. Então, essa redução de conflitos fez também com que houvesse uma redução do índice de lentidão
medido na 23 de maio. Então, esse é um fator que não estava no nosso radar, a gente não estava realmente preocupado com uma redução e nem esperando uma redução da lentidão, mas foi um subproduto que nós observamos e que é bastante importante também, que é essa Júlio, daí. Oi. Júlio, Oi. Como é que tá? Tá no fim aí? Ó? Tá Eu terminando? tenho mais... Tô no fim. Estou terminando aqui. Então tá bom, termine aí, porque nós já estamos com uma outro palestrante aposto. Não, tá ok. Tem mais, acho que mais 2 slides, eu já termino aqui. Tá bom. Aí vamos passar então mais rapidamente. Umas coisas importantes para falar para você. Ah, tá ok. Então, essa pacificação, como eu já falei, a redução bastante grande aí da gravidade dos sinistros. E aí algumas considerações gerais, principalmente que eu vou ressaltar essas reuniões com técnicos da Secretaria do Senatran, do Conselho Nacional de Trânsito, Corpo de Bombeiros, instrutores de motocicleta, motociclistas e funcionários da CET, que foi para que nós chegássemos a um consenso desse projeto. Ações educativas, eu já falei, e aqui a redução do primeiro mês, nossos indicadores, nós tivemos 11 sinistros sem vítima e 5 com vítima, sendo 7 fora da faixa azul e 4 na faixa azul. Esses números foram preliminares, nós já tivemos uma redução nesse número, aí já houve uma redução, e o número médio de utilização em torno de 86% dos motociclistas utilizando essa faixa. Então, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar. Lembrando também só que faz parte do compromisso que nós temos com o Senatran, dentro dos relatórios que nós temos que enviar a eles a cada 3 meses, a realização de uma pesquisa com os usuários. Então, nós vamos iniciar uma pesquisa com os usuários, tanto motociclistas quanto motoristas, para saber o entendimento da sinalização, como que eles estão entendendo essa sinalização, propostas de melhoria e assuntos, algumas outras pesquisas que nós estamos também tentando fazer, que nós vamos começar a fazer com todos os usuários. Então, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar. Eu acho que a apresentação fica com vocês, se vocês quiserem também mais algumas dúvidas, aí eu estou aberto. Seminário de Mobilidade Urbana, meu nome é Luiz Fernando De Vico, sou diretor de Planejamento e Projetos da Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de São Paulo. Estou aqui para, primeiramente, agradecer o convite. Infelizmente, por questões profissionais, eu não vou poder estar participando, mas gostaria de deixar aqui o meu abraço a todos e dizer que o projeto Faixa Azul é um projeto inovador que a gente está introduzindo aqui na cidade de São Paulo para a segurança das motocicletas, e a gente espera em breve, numa próxima oportunidade, estar trazendo para vocês os resultados desse projeto que está realmente mudando a realidade difícil da motocicleta na cidade de São Paulo. Obrigado, um abraço a todos.